Olá, seja bem-vindo. Agora são 9 horas da manhã da quinta-feira, né? Hoje quinta-feira, dia 17 de junho. Bom dia para você que nos acompanha e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 21.951 casos de Covid-19. Desse total, 20.759 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 5.848 pessoas e, infelizmente, já são 651 vítimas da doença, um aumento de ontem para hoje, então, de 2 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, são 100 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 77 internações, sendo 35 em UTI. E dos casos suspeitos, são 23 pessoas internadas e até o momento 6 permanecem na UTI. Somados, os números representam então 83% de ocupação de leitos em UTI e 67% de ocupação em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, em todo o Vale do Paraíba já ultrapassamos 1 milhão de doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19. Em Jacareí, já foram 102.591 doses aplicadas, ou seja, 31,28% da população já tomou a primeira dose da vacina e outros 12,30% já está completamente imunizado com a segunda dose da vacina. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e, claro, aqui na TV Câmara Jacareí você acompanha sempre, diariamente, também essas informações. Hoje a nossa conversa é com o médico veterinário, Dr. Evandro da Silva Freitas, que é clínico geral, cirurgião e oncologista de animais de pequeno porte. E o assunto da nossa entrevista é cuidado com os animais durante a pandemia. Doutor, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Leilane, eu que agradeço mais uma vez. Doutor, para começar, a gente está vivendo um momento muito diferente, né? Mudou nossa rotina, a gente não sai mais tanto de casa, quando sai com uma série de restrições, ao menos deveria ser assim, mas isso, de certa forma, não pode afetar a rotina dos pets? É preciso manter o hábito de levar o animal para passear, de expor o animal ao ar livre, isso continua sendo importante? Sim, eles, né, de certa forma, antes da pandemia, né, alguns cães, eles têm essa rotina, né, de passear diariamente. Alguns casos a gente sabe que tem que 2, 3 vezes por dia, porque não faz as necessidades dentro de casa. É claro que há uma certa restrição nesse caso, né, justamente pelo fato da pandemia, mas na medida do possível, tentar manter essa rotina que faz bem para eles, né? Então, caminhar, se exercitar, tomar um sol, né? Assim, quem mora em casa, né, entre aspas, de uma certa forma é mais fácil. Agora, quem reside em apartamento, aí fica realmente um pouco mais restrito, né? Às vezes a sacada é um pouco menor, não tem tanto espaço. Então, na medida do possível, né, sair com ele justamente para poder dar essa voltinha que eles ficam bem felizes. Estudos ainda apontam que não tem essa chance, né? Essa questão da transmissão do animal, do coronavírus, relacionado ao coronavírus, do animal para o ser humano. Mas a higienização, doutor, ela é importante porque às vezes o vírus ele pode ficar na patinha do animal ou no pelo do animal. E se for isso mesmo, como fazer essa higienização de forma correta? Sim, na verdade, assim, ainda não está realmente comprovada a transmissão do animal para o ser humano. Se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul, eu até recebi esse laudo, foi diagnosticado um gato com o vírus da Covid, tá? É o mesmo que acomete o ser humano, mas até o momento os tutores estão sendo monitorados, né? Então, realmente não... os tutores eles foram diagnosticados. Então, com relação à questão da higienização, né,
mas a gente acaba utilizando mais a questão dos lencinhos úmidos, né? Tanto na pata, o pelo assim, né? Passar mais superficialmente, justamente porque depois, se ficar muito úmido, gera outro tipo de problema, que é a questão dos nós, enfim. Então, acaba sendo de maneira mais superficial. Mas nas patinhas, pode passar nos coxins, né, que são as almofadinhas que tem ali nas patinhas dele, ali entre os dígitos. Então, já ajuda bem essa questão. Tá? Usar álcool, né, doutor? Oi? Usar álcool. Evitar o uso, né, porque, a gente já tem praticamente 1 ano e meio, a gente sabe, né, passa várias vezes ao dia, a nossa mão fica extremamente ressecada. Então, evitar o uso do álcool, mas os lencinhos umedecidos, eles ajudam bem, higienizam, tá? E evitar realmente o uso de álcool. Perfeito. Doutor, eu peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa questão dos cuidados com os animais. Até já já. Bom, e durante a pandemia, a doação de sangue caiu bastante aqui no Vale do Paraíba, mas há um alento. Começaram as doações de plasma às pessoas que estão com Covid e as regras são as mesmas da doação de sangue. Após mais de 1 ano de pandemia, os estoques de sangue no Hemocentro de São José dos Campos voltaram quase à normalidade no período pré-coronavírus. E para retomar totalmente ao ponto ideal, as pessoas precisam se dispor a este belo gesto. E isso tem ocorrido, como mostram essas imagens do ambiente cheio. A gente tem uma necessidade maior do sangue O negativo, porque é o sangue que nós chamamos de doador universal. Portanto, em situações emergenciais é o que vai salvar a vida do paciente antes mesmo dos exames pré-transfusionais, né? A gente vai atender o paciente sem a necessidade de realizar esses testes pré-transfusionais. Mas, de uma forma geral, a gente sempre precisa de todos os tipos sanguíneos. E tem uma novidade. O Banco de Sangue iniciou a coleta de plasma convalescente de pacientes curados da Covid. Os anticorpos presentes na substância auxiliam na recuperação dos que ainda estão infectados. A doação é feita por um procedimento onde um componente sanguíneo é separado e removido do organismo. O plasma é congelado, armazenado separadamente e usado no paciente com coronavírus internado em estado grave, com insuficiência respiratória. Para os pacientes de Covid, na verdade, nós estamos aproveitando o plasma obtido das doações convencionais. Então, o doador na triagem ele é questionado se já teve Covid. Se ele estiver dentro do perfil da utilização do plasma, esse plasma ele é reservado e direcionado aos pacientes que estão em tratamentos de Covid. Aos doadores que não têm o perfil, o plasma é direcionado aos pacientes em tratamento que não do Covid. Os principais requisitos para doar sangue seguem os mesmos: estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas e não estar em jejum. E nesta época de frio, as doações tendem a diminuir um pouco. Nós temos durante os dias frios uma queda de algo em torno de 15% a 20% no comparecimento de pessoas e tem também um aumento da inaptidão, porque o frio traz consigo algumas doenças que infelizmente impedem momentaneamente a doação, como a gripe, o resfriado, sinusite, bronquite. Quem teve Covid pode doar 30 dias depois do fim dos sintomas. E as pessoas que tomaram a Coronavac podem doar 48 horas após cada dose. As que tomaram a AstraZeneca ou Pfizer, 7 dias depois das doses. O Hemocentro atende de segunda a sexta, das 7 da manhã até o 12h30, na Rua Antônio Sais, 425, no centro de São José. Mais informações no telefone 3519-3766. Lembrando que doar sangue, claro, ajuda a salvar vidas. A gente volta então para a nossa conversa com o doutor Evandro, que é médico veterinário. Doutor, a gente está falando numa época tanto de vacina, né? Vacina contra a Covid, vacina contra a influenza. Acho que o senhor já tomou sua vacina contra a Covid, já? Tomei na semana passada. Sempre bom ter notícia de quem já foi vacinado. Mas vamos falar sobre a importância dessa questão da vacinação para os animais, né? A gente sabe que precisa ter ele pelo menos uma vez por ano, mas é essencial, precisa mesmo. Quais são as vacinas mais importantes? Sim, não, as vacinas elas são de extrema importância, né? Então, assim,
Para cães, né, vamos dizer assim, as principais são a V10, né, que contempla sinomose, parvovirose, adenovírus, leptospirose, coronavírus, né, os cães eles também têm coronavírus, mas é uma outra cepa que não afeta o sistema respiratório, e sim o sistema gastrointestinal, tá? E a vacina de raiva, tá? Então, isso eu considero o que eu chamo de protocolo básico, ou seja, dá para o animal ter uma vida saudável. E existe mais duas, que é a vacina de gripe e a vacina de Giardia, né? A Giardia, na verdade, é um protozoário, né, que afeta o sistema gastrointestinal. Essas vacinas, elas são feitas quando filhotes, né, ou seja, na primivacinação, requer um número maior de doses, justamente para desenvolver o sistema imunológico do animal. Então, V10 são 3 doses, gripe Giardia 2 e raiva uma só, e depois o reforço anual, tá? Já no gato, há necessidade ou da quádrupla ou da quíntupla felina, tá? E, então, assim, a quíntupla, a diferença dela é que ela protege contra a FeLV, né, que é uma doença comumente encontrada nos gatos, principalmente nos gatos que provém de rua ou abrigo, né? Não que todos tenham, tá? Mas, assim, é bastante comum. E a vacina de raiva. Quando é feito o protocolo da quádrupla, né, numa imunização inicial, necessita-se de 3 doses, e depois a raiva também uma dose só, e a quíntupla são 2 doses iniciais, mais a raiva, e depois uma dose só de cada. Doutor, claro que para tudo isso existe um custo, né? Não tem, para grande parte da população é necessário desembolsar um valor para poder, claro, custear essas vacinas. É importante também a gente pensar, né, na contrapartida do poder público, porque é uma questão que precisa, é uma questão de saúde pública essa questão da vacinação, então precisa haver uma parceria, né, um incentivo, talvez campanhas promovidas pelo poder público também. É essencial essa contrapartida? Na verdade existe com relação à vacina de raiva, né? Então, assim, hoje ainda a grande maioria da população, né, ainda não tem esse conhecimento com relação tanto para gatos quanto para cães, as outras vacinas além da vacina de raiva, né? Muita gente vem aqui na clínica e fala assim, mas eu dou da campanha, ou seja, é a vacina de raiva. Então, realmente tem que haver uma conscientização, e isso o poder público ele tem realmente, vamos dizer, essa ferramenta e ajuda na questão desse maior esclarecimento para a população, para eles justamente procurarem saber. Mas, assim, mas toda vez que surgir uma dúvida, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, eu recomendo sempre procurar um médico veterinário, que todas as dúvidas vão ser esclarecidas. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação, né? Alimentação, muitas vezes, até eu vou falar aqui que eu sou dona tem pet, e às vezes, queria tanto dar uma comida diferente, come só a ração, que coisa chata, né? Come a mesma comida a vida toda. O que pode, o que não pode, doutor, para alimentação de forma geral para cães e gatos? Olha, é assim, questão da alimentação é uma alimentação que a gente chama de uma alimentação balanceada. Então, as rações, de forma geral, elas vêm com todos os nutrientes, né, todas as necessidades nutricionais, né, justamente para trazer esse equilíbrio. Com relação à questão assim, de alimentos diferentes, existem petiscos, né, biscoitinhos aí específicos para eles, tá? Então, assim, e o que eu gosto sempre de ressaltar é assim, o uso disso ele deve ser moderado. Por quê? Se usar demasiadamente, o que acontece? O animal deixa de comer a ração e só vai querer o petisco, até porque ele é mais palatável, né? E hoje, para a gente, né, no mercado pet, está sendo bastante difundida com relação à questão do que é chamada alimentação natural, ou seja, algumas empresas desenvolvem dietas, ou seja, arroz, aí muda a proteína, então, ou seja, pode ser carne, frango, existe até avestruz hoje na formulação, carne de avestruz na formulação, né? Então já é algo diferenciado. E também, pensando em algo mais caseiro, né? Pode usar peitinho de frango, né? Um arrozinho, algumas frutas, tipo banana, maçã, mamão, né? Então,
Então, tem algumas opções, mas sempre lembrando, algo assim só como um agravo, não como a dieta principal, porque, como eu falei anteriormente, senão eles vão comer esses que são mais palatáveis e acabam deixando a ração de lado. Perfeito, doutora. A gente volta a conversar daqui a pouco. Equilíbrio, né, gente? Não só para a gente, mas também para os animais. Mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí receberá, por meio de emendas parlamentares, um importante apoio no custeio de serviços de saúde aqui do município. Ao todo, serão R$ 2.275.000 que serão investidos em serviços de atenção básica, de assistência hospitalar e ambulatorial e também na estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Entre os principais investimentos estão o Centro de Especialidades Odontológicas, demandas de cirurgias eletivas, custeando então exames e ações de saúde de alta complexidade ambulatorial e hospitalar, e compra de imóveis e equipamentos para as unidades básicas de saúde. As emendas são provenientes de deputados federais por meio de solicitações de vereadores aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Então, notícia boa, mais de R$ 2 milhões vindo para investimento na área da saúde aqui do nosso município. E mais uma vez, Jacareí suspendeu a eleição do Conselho Gestor do Plano Diretor. Quem nos traz mais informações e explica os motivos dessa decisão é a Isabela Correia, que está ao vivo com a gente. Isa, bom dia. Mais uma vez cancelado, né? Quais são os motivos? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo. A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, informou que foi suspensa a eleição do Conselho Gestor, que envolve a sociedade civil, coletivos, grupos e instituições acadêmicas. Um dos responsáveis, claro, pela revisão do Plano Diretor. Essa eleição estava prevista para o dia 26 deste mês. Segundo a Prefeitura, esse adiamento aconteceu por conta da antecipação do calendário da vacina contra a Covid-19. A ideia é mobilizar servidores e equipamentos públicos para a campanha de imunização em massa da população adulta. Então, essa eleição foi remarcada para o dia 25 de setembro, onde a maioria, todos os moradores da cidade com mais de 18 anos estarão vacinados pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, seguindo, claro, o plano de imunização estadual. Lembrando que o plano diretor é um documento importantíssimo que define a estrutura e assegura direitos sociais dos moradores aqui de Jacareí. Segundo a Comissão Eleitoral do Plano, amanhã, dia 18, sexta-feira, será lançado um boletim oficial com todas as razões desse adiamento e também com as novas datas. Para mais informações e ter acesso a esse boletim oficial, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br/plano diretor. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Quando tiver uma nova data, claro, a gente traz aqui para vocês. O isolamento social gerou a necessidade do uso excessivo da tecnologia para realizar atividades do dia a dia. Com isso, infelizmente, os golpes financeiros contra os idosos também subiram cerca então de 60% durante a pandemia. O isolamento social forçou muita gente a usar com mais frequência os meios digitais para realizar as atividades cotidianas, o que trouxe muitos benefícios, mas também prejuízos. E os mais vulneráveis aos meios eletrônicos são os idosos. As tentativas de golpes financeiros contra essa faixa etária, que corresponde a mais de 28 milhões de pessoas no Brasil, aumentaram 60% durante a pandemia da Covid-19. Se exponha menos possível, principalmente seus dados. Telefone, CPF, essas coisas. Cara, esse dado é seu, guarde com mais segurança. Se a sua rede social tem muita informação, limite ao máximo necessário. As dicas de segurança são: confira o endereço de e-mail do remetente antes de responder ou abrir qualquer link, faça a dupla autenticação das contas nas redes sociais, pois ajuda a evitar roubo de senhas. Questione os motivos das solicitações dos dados. Evite acúmulo de cartões e contas bancárias, tenha apenas o necessário. Quando for pagar por um serviço, faça você mesmo a ação de inserir o cartão na maquininha.
Tente usar os cartões de débito e colocar as contas a pagar em débito automático. Assim, evita a retirada de dinheiro na boca de caixas eletrônicos. Na dúvida, peça ajuda a uma pessoa de confiança. E lembre-se, o INSS e os bancos não pedem dados por telefone. A teoria da evolução, né? Que você vai evoluindo, do mesmo jeito que a segurança evolui, as pessoas, vamos chamar assim, né, do mal, as pessoas que querem subtrair algo de alguém, também evolui, vão aprendendo. Então é uma briga infinita. Durante a quarentena, os bancos registraram um aumento de 80% nas tentativas de ataques de phishing, que são e-mails com vírus ou links com função de direcionar o usuário a sites falsos. Alta de 70% na fraude do falso funcionário e crescimento de 65% no golpe do motoboy. Para coibir essas infrações, é necessário tipificar o crime, e isso demanda projetos de leis federais. No entanto, a velocidade do direito não acompanha a velocidade da tecnologia. Um projeto de lei visando a tipificação de um crime que se inicia, por exemplo, hoje, até que ele seja aprovado lá no Congresso Nacional, a forma de realização, né, a forma de execução desse crime, ela já, inclusive, se alterou. Tramita desde março de 2020, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que altera o Código Penal para punir com reclusão de 4 a 10 anos o furto praticado por meio de dispositivo eletrônico, ligados ou não à internet. A punição também se aplica a quem praticar o roubo usando o programa malicioso ou desfrutar de dados eletrônicos fornecidos pela vítima ou por terceiros. Além da demora da legislação, ainda falta no Brasil políticas públicas voltadas à educação digital para os idosos. Outros países do continente europeu, por exemplo, tratam a educação digital como algo primordial. Então, existem políticas públicas voltadas para a educação digital, para que a pessoa, a partir do nascimento, a partir da juventude, crianças, enfim, possam ter acesso a informações de extrema relevância sobre como devem proceder. Em casos de golpes, seja pela internet ou por ligações telefônicas, o idoso deve procurar uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência para investigação de crimes digitais. Realidade difícil, né? É importante cuidado, orientação, procurar sempre canais oficiais e, claro, quando for pedir ajuda de alguém, pedir do próprio funcionário do banco ou da própria instituição. A gente volta então para a nossa conversa com o médico veterinário, doutor Evandro. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre castração. Ainda existem alguns mitos, né? De, devo mesmo castrar ou não? Por favor, quais são os benefícios, né? E os riscos, eu não sei se existem, mas para que o senhor explique direitinho para a população, por favor. Tá. Bom, vamos lá. Na castração, na verdade, ela existe mais benefícios, né? Com relação ao animal, no caso do macho, ficar um pouco mais tranquilo, né? Diminuir a demarcação de território, né? Nas fêmeas, principalmente a prevenção com relação à questão dos tumores de mama. Tá? Então, isso é muito importante. Você falou de mitos, né? Hoje em dia, até hoje a gente ouve a questão, precisa cruzar primeiro para depois castrar, precisa entrar no primeiro cio. Na verdade, isso é muito, realmente é mito, tá? Com relação à questão, assim, de estudos, né? Então, o consenso de tumores de mama em cadelas, o que ele fala? Cadelas castradas até os 6 meses de idade, esse índice com relação à questão do tumor de mama, ele gira em torno de 0,5%, tá? Dos 6 aos 9, entre 1 a 2%, e aí, assim, vai aumentando gradativamente. Então, fora isso, né, com relação ainda às fêmeas, com relação à questão de útero, ovário, você tem a eliminação dos problemas, ou seja, justamente pelo fato que quando a gente faz a castração, a gente remove tanto o útero quanto o ovário. E aí, assim, voltando aos machos, a questão, né, da castração, além, né, da demarcação de território, também há uma prevenção justamente com relação a tumores, principalmente testículo, tá? E próstata, que tem uma incidência maior. Bem, claro,
tem essa questão da superpopulação, né? Consegue ter um controle maior de animais abandonados. Sim, isso é uma política que é difundida há bastante tempo, né? Eu acredito que uma das alternativas, justamente para a superpopulação, os cães de rua, enfim, para a gente tentar controlar isso, né? Então, mas de certa forma a população já vem tomando consciência disso, e isso geralmente eu já falo basicamente na primeira consulta, mesmo assim o animal sendo muito novinho, mas eu já vou deixando o proprietário consciente, né, com relação a isso. Que é assim, algumas pessoas, quero tirar uma cria, né, enfim, né, se for do desejo dele. Mas se é algo que já está definido, não quero, já está definido, eu já realmente peço para castrar o quanto antes, justamente para evitar maiores problemas no futuro. Perfeito. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, vamos falar um pouquinho sobre higiene, né? A importância de manter um ambiente limpo para o animal, a importância também de dar banho, cuidar da higiene bucal. É essencial para a saúde do animal, mas também é para a nossa? Sim. Os animais, eles acabam, assim, pegando tudo do chão, né? Então, assim, rola para cá, rola para lá, você está brincando, vai rolar numa grama, enfim, passa em locais. Então, a higienização, né, como a gente conversou lá no começo, a higienização das patinhas, né, quando for sair de casa, dentro de casa, né, animais que têm o pelo mais comprido, a questão da manutenção, ou seja, escovar, pentear, enfim, né, justamente para deixar mais limpo, né, e isso evita questões principalmente da pele, surgimento de bactérias, fungos, né? Questão do banho, né? Alguns tutores preferem semanal, né? Outros quinzenal, mas assim, o intervalo menor, né? Pelo menos assim, o mínimo é semanal. Mais do que isso, a não ser que haja uma necessidade, ou seja, o animal esteja em tratamento de pele, pode ser no intervalo mais curto, mas assim, no mínimo semanal. E qual que é a importância disso? Justamente a higiene, né? Deixar o animal limpo. E hoje em dia os animais eles ficam mais dentro de casa, então tem acesso, né, a sofá, alguns têm acesso à cama, então assim, deixar ele limpinho, cheirosinho, né, justamente para evitar assim, trazer problemas para a gente. Com relação especificamente à higienização bucal, a escovação ela é importante, tá? Isso pode estar sendo feito em casa, tá? Mas também quando levar o animal para o banho, pedir, né, para o pessoal do banho tosa fazer essa escovação também. Então, ela ajuda na prevenção e na profilaxia de formação de tártaro, gengivite, então, os problemas que acometem a cavidade bucal. Perfeito. Doutora, a gente faz mais uma pausa, vamos para o intervalo, mas já a gente volta a conversar contigo. Bom, é isso. Então, até daqui a pouco, gente. Os primeiros relatos da doença foram feitos em 1947, em Uganda, na verdade numa floresta que se chamava Zika. Daí veio o nome do Zika vírus. O primeiro caso documentado em humanos foi em 1964 e em 2007 houve um pequeno surto dos casos em algumas ilhas do Pacífico, na Micronésia. Depois o surto se espalhou em maiores proporções para a Polinésia Francesa em 2013. Em maio de 2015 foi registrado o primeiro caso no Brasil, atingindo grandes proporções já desde o final de 2015. Expandiu-se hoje em dia para vários países do continente americano. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais em momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação, um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram,
Adote um animal de rua. A distribuição de vacinas no Brasil segue em ritmo acelerado. Alcançamos a importante marca de mais de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 distribuídas por todo o país. É mais esperança e mais cuidado, porque 2021 é o ano da maior operação de vacinação da história do nosso país. Adote as medidas de proteção. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo. O primeiro destaque de hoje do vereador do PSD, Paulinho do Spot, enviou requerimento ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a construção de uma rotatória na rodovia Euriale Jesus Zerbini, que fica no trecho de confluência com a rua Cesarina Casemiro, então ambas ali indo ali para sentido do bairro Vila Branca. Vila Garcia. Próximo destaque de hoje do vereador do PL, presidente da Câmara Municipal, Paulinho dos Condutores. Ele enviou indicação à Prefeitura de Jacareí pedindo a capina e também limpeza ao longo de toda a rua Nossa Senhora de Fátima, que fica aqui na região central da cidade. E o último destaque de hoje, do vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, enviou indicação à Guarda Civil Municipal e também à Prefeitura, pedindo a intensificação de rondas e a realização de serviços de limpeza e capina nas vias públicas do bairro Jardim do Vale, que fica na região sul aqui da cidade. Lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Voltando agora para a nossa conversa com o doutor Evandro para falar sobre saúde dos animais. Doutor, tramita aqui na Câmara Municipal um projeto que proíbe fogos com estampido, justamente por essa questão da proteção em relação aos animais. Para quem está em casa, e não sabe como é que funciona essa relação, como que os fogos, que às vezes é uma atração, um evento muito acontecido em final de ano, como que esses fogos, esse barulho atrapalha a saúde do pet? Bom, eles têm uma audição muito aguçada, então o que a gente ouve, eles ouvem com uma intensidade maior. Então, isso é de extrema importância, porque o ano passado nós não tivemos, justamente pela questão da pandemia, mas assim, final do ano, entre Natal, Ano Novo, a gente atende muitos casos, ou de animais feridos, que tentaram passar em janelas, portas, enfim, vêm todos cortados. No ano retrasado, nós tivemos muito atropelamento. Atendi aqui muito atropelamento, porque por conta do barulho dos fogos, os animais saíram desesperados e aí eles ficam sem, vamos dizer assim, ficam desnorteados, e vão procurar abrigo em algum lugar. Então, essa questão dos fogos, ela tem uma importância grande justamente nesse sentido. Então, isso gera um estresse muito, muito, muito grande para eles. Então, eles ficam realmente extremamente com medo. Então, pensando de forma preventiva, então isso vai ajudar bastante. E fora a questão do final do ano, assim, o brasileiro gosta muito de futebol, então finais de campeonato, essas coisas também, a gente tem uma certa incidência nesse sentido. Então, toda vez que tem final de campeonato, tem uma grande quantidade de fogos, a gente acaba tendo atendimentos de animais que acabam se ferindo por conta disso. Esse projeto que eu acabei de citar é de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que proíbe justamente os fogos de artifício com estampido aqui no município. Quando esse projeto for aprovado aqui na Casa Legislativa, a gente traz essas informações mais detalhadas para vocês aí de casa. Doutor,
A gente fala muito de automedicação, né? Ah, tô com uma dor de cabeça, tomo remédio. Mas para o animal também acontece, infelizmente, né? O remedinho caseiro, tá com uma dorzinha, dá um chazinho. Tá errado, doutor? É sempre importante procurar um médico, um especialista? Sim, né? Às vezes, em alguns determinados casos, né, dependendo do que se utiliza, pode agravar o estado do animal em vez de ajudar, né? Então, assim, obviamente que assim requer uma certa observação primeiro, né? Às vezes o animal teve algum episódio mais agudo, por exemplo, uma diarreia, teve uma diarreia aguda, observa. Caso não melhore, a recomendação sim é levá-lo no médico veterinário, né? Porque isso pode implicar, né? Porque existem algumas origens, né? Então, assim, pode ser uma doença viral, pode ser bacteriana. Então, não necessariamente, né, o medicamento que é dado em casa, ele pode surtir efeito. E aí, passa-se 2, 3, 4 dias, agrava-se o estado de saúde do animal e depois, realmente, a recuperação fica um pouco mais difícil. De modo geral, é importante procurar um médico veterinário a cada 6 meses, uma vez por ano? Sim, a consulta vamos dizer assim, de rotina, né? Pelo menos a cada 2 vezes ao ano, né? A cada 6 meses é importante, justamente para fazer uma avaliação, coletar exames, ver se está tudo bem, né? E justamente para fazer esse acompanhamento e ficar mais, vamos dizer assim, mais tranquilo com relação à questão da saúde do seu animalzinho, né? A gente faz mais uma pausa na nossa conversa, eu já volto a conversar contigo, doutor. O serviço de catatreco, oferecido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, se desloca por bairros de Jacareí aos sábados e agora está atendendo com hora marcada durante a semana. A ação é para atender moradores quando o serviço não está previsto em determinado bairro. As solicitações podem ser feitas por telefone, que são 3961 3040 ou 3952 1247 e serão atendidas exclusivamente às quartas-feiras. A Secretaria destaca que, dentre as muitas coletas feitas, os pedidos mais comuns são para a retirada de imóveis em desuso, eletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. O serviço não inclui a remoção de entulho de construção civil e também restos de poda ou capina, que esses devem ser direcionados aos leves, que são os locais de entrega voluntária. O Instituto Alfa Lumen oferece oportunidades para jovens com curso de Tecnologia da Informação. E quem nos traz mais informação é a Larissa Sotero. Lari, bom dia, por favor, oportunidade, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos. O Instituto Alfa Lumen está oferecendo uma formação em um curso de Tecnologia de Informática com remuneração para os selecionados. Para nos dar mais detalhes dessa oportunidade, nós estamos recebendo o professor Marcos Diniz para falar um pouquinho sobre esse curso. Bom dia, professor. Como que funciona essa oportunidade para os alunos que querem se inscrever? Nós estamos na 2ª edição do Alfa EdTech. É um projeto que foi lançado ano passado em função da pandemia, em função de nós termos a tecnologia assim tão evidente no Vale do Paraíba. Nós temos muitos institutos de pesquisas, o Vale do Paraíba respira a área de tecnologia e como tem uma demanda muito grande, a gente queria criar um curso de aceleração para que eles conseguissem se formar rapidamente e inserir ao mercado de trabalho. E quem pode se inscrever nesse curso de formação que vocês estão oferecendo lá no Alfa? Desde que ele tenha completado o ensino médio, ele pode participar, ele pode ser um dos inscritos, um dos candidatos a desenvolvedor. A gente chama de aspirante dev. Basta ele se inscrever. Ele precisa ter 18 anos ou 17, se ele se formou no ensino médio, e aí a jovialidade dele, a intenção de mudar de carreira, pode ter 50 anos que vai ser acolhido lá dentro. E esse curso é gratuito, inclusive oferece uma bolsa de estudo para quem for selecionado. Como que funciona essa parte? Os 2 grandes diferenciais do curso é que ele é remunerado pelo prazo do curso, que são 18 meses, é um valor de R$1.000 pago pelas empresas parceiras a cada um dos selecionados, ou seja, ele pode se dedicar e receber uma boa remuneração para que ele se dedique cada vez mais ao estudo, e a partir do momento que ele conclui o curso em 18 meses, ele já é contratado por uma das empresas, ou seja, é uma grande oportunidade e a gente espera que Jacareí participe bastante.
Quem ficou interessado, como que faz para se inscrever, professor? Basta acessar o nosso site, um dos 2 sites que a gente tem, que é o alfalumen.org.br, ou o site do próprio projeto, que é o alfaedtech.org.br. Professor, muito obrigada pelas informações. É oportunidade para toda a região do Vale do Paraíba. Muito obrigado pelo espaço e as inscrições vão até o dia 25 de junho. Então, oportunidade para todo mundo se inscrever. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Então, reforçando o recado do professor Leilane, as inscrições vão até o dia 25 de junho. Oportunidade para os jovens acima de 18 anos que quiserem se inscrever, é só acessar o site alfaedtech.org.br. Oportunidade para quem quer se descobrir na área da tecnologia de informática. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. Sempre bom dar notícias sobre oportunidades. Vamos acompanhar agora a história da Lidiane, que perdeu a mãe para a Covid-19 e continua lutando pela guarda dos irmãos adotivos que têm menos de 18 anos. Minha mãe criou a gente desde sempre, sozinha praticamente, pois meu pai faleceu muito cedo. Ela praticamente, com a ajuda da minha avó também, que infelizmente se foi, e do meu avô, que eram nossos pais, a minha avó, minha segunda mãe, porque enquanto ela trabalhava, minha avó que cuidava de nós. E com o passar do tempo, a minha mãe praticamente parou a vida dela pelos filhos. É na Rua da Saudade que mora essa história. Dona Edna, essa senhora sorridente das fotos, teve 4 filhos biológicos e 8 adotivos. Mulher de coração gigante, escolheu espalhar amor ao longo da vida. E é assim, carregada de bons sentimentos, que uma das filhas fala da mãe. O fato dela ter aberto a porta da casa dela, o coração, para tudo isso, a gente só tem que agradecer a ela e a Deus de ter dado força até o último para ela ter lidado com todos eles e criado todos muito bem, são todos muito educados. Família grande, 12 filhos, 10 netos, casa cheia. Tem sempre um abraço aqui, um carinho ali. Dona Edna criou os filhos ensinando que na matemática da vida, quem divide também multiplica. Minha mãe sempre amou casa cheia, sempre ensinou e acolheu a gente para estar todo mundo junto. É uma loucura de vez em quando, porque a gente tem a hora que a gente tem que pedir um pouquinho de silêncio, que às vezes você quer um pouco de silêncio e não consegue, mas é gostoso, é muito bom estar todo mundo junto. A matriarca dessa família, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid. A Lidiane e os irmãos perderam a mãe, mas fazem questão de continuar o legado dela, lutando por um mundo melhor. E uma frase que, antes dela falecer, que ficou marcado, é: até onde eu pude, eu dei o meu melhor. Foi a frase que mais marcou e marca a gente. Que é essa frase que ela deixou. Até onde eu pude, eu dei o meu melhor. E é isso que eu vou carregar comigo. Até onde eu puder, eu vou dar o meu melhor. Por ela, por eles. Na caminhada para oferecer o melhor, Lidiane agora luta pela guarda dos irmãos menores de idade. E a família unida, olhando as fotos, revive momentos de felicidade eternizados e segue em frente, dividindo o amor da mãe que os uniu. Ela é minha Mulher Maravilha, né? Aí daqui e da onde ela tá agora, eu sei que ela tá cuidando da gente, me ajudando, como ela sempre fez com todos os filhos, que abriu o coração dela para mais 8, né? E adotivos. Aí a gente agora é continuar o legadinho dela aqui, mas minha mãe é tudo na minha vida, tudo, e vai ser eternamente. Apesar da dor da perda, né, história muito bonita sobre a união da família. E um abraço para toda a família da Lidiane. Voltando aqui para a nossa conversa, doutor Evandro, para finalizar, queria que o senhor falasse da importância da consciência, né, antes de adotar um animalzinho ou comprar um animalzinho. Nós temos que ser responsáveis, acima de tudo, porque é uma vida que a gente está lidando? Com certeza, com certeza. Né? Então, assim, na verdade, o que tem que ser analisado? Né? Hoje em dia, o cachorrinho, o gatinho, ele faz parte da família, né? Ele é um membro da família. Então, sempre conversar e ver vamos dizer assim, o perfil, né, do animal. Ou seja, se você tem um espaço mais restrito, né,
não adotar ou não comprar um cão de grande porte, porque isso, né, no futuro vai trazer algum problema para ele, porque ele vai ficar, né, sem esse espaço para locomoção, né? Mas falando especificamente, então assim, para adoção a gente sabe que tem uma grande quantidade mesmo de animais. Então, às vezes, a pessoa fica buscando aquele perfil ideal, quero um cachorrinho branquinho, pequenininho, que não tem pelo. Eu acredito que pela quantidade de animais que tem para adoção, ele vai encontrar. Então, basta realmente entrar em contato, né, com as ONGs e tudo, né, que realmente eu sei que elas têm uma quantidade grande de animais nesse sentido. Agora, com relação a pessoas que querem comprar, ou seja, desejam uma raça específica, enfim, né? Então, procurar canis idôneos, né, que fazem realmente a criação bem cuidada, que tem um acompanhamento veterinário. Então, isso é muito importante, porque, né, um animal debilitado e tal, isso vai afetar futuramente as condições de vida dele. Então, mas eu sempre chamo a atenção com relação à questão da adoção. Existem animais muito, assim, em situação de rua e tudo. Sei que não é possível, às vezes, trazer todos, né, para dentro da nossa casa. Mas se está na rua, né, às vezes a gente sabe, tem muitos relatos de vizinho que acaba cuidando de um cachorrinho que apareceu na rua. Então, dá abrigo para ele, dá uma comidinha, dá uma água, isso não vai atrapalhar ninguém, faz uma vaquinha, faz um rateio entre os conhecidos, para justamente cuidar, né? Leva ele no veterinário, ver como é que está a saúde dele, se possível castra, então ajudá-lo nesse sentido. E toda vez que adotar um animal, comprar um animalzinho, é importante levá-lo no médico veterinário, né, para avaliar as reais condições de saúde que ele está e justamente daí traçar todo um planejamento com relação às vacinas, vermifugação, né, controle de pulga, carrapato, castrações, enfim. Então, essa orientação o veterinário vai conseguir passar comprando ou adotando um animalzinho. Doutor, agradeço demais sua participação, né, por ceder um espacinho na sua agenda, também seu conhecimento. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Eu que agradeço mais uma vez o convite e sempre que precisar pode contar que estarei à disposição. Perfeito, então até uma próxima, doutor. Na próxima, obrigado. A gente que agradece, né? O Bom Dia fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um abraço para você, se cuide e até amanhã.